Pessoal, boa tarde. Hoje vamos dar continuidade aqui ao assunto sobre o Segundo Império, né? E nós falamos, né, na aula anterior sobre a Guerra do Paraguai, né, o momento em que o Dom Pedro II assume como imperador, né, com o chamado golpe da maioridade, onde ele, com 14 anos, ele é considerado maior de idade e assume o império, né, como Dom Pedro II e passa a governar o Brasil, né, tirando a administração dos regentes, que não o país passava por um período bem conturbado e aí com isso eles queriam acalmar os ânimos políticos no país. Aí nós falamos da Guerra do Paraguai, como se deu o desdobramento, né, os motivos que levaram à guerra. Se tiver alguma dúvida com isso, vocês têm que voltar à aula anterior. E também falamos sobre a questão da terra, né, a criação da lei das terras, né, que era uma forma de impedir que a população pobre tivesse acesso à terra e assim continuasse sendo fornecedora de mão de obra para as grandes lavouras, né, que nesse momento a gente tem que abrir um parênteses para dizer o seguinte: desde a colonização no Brasil, a lavoura ela se destacou muito na questão da cana-de-açúcar, né? Na plantação da cana, produzindo açúcar voltado para o mercado externo, com base na mão de obra escrava, né? Na grande produção, na produção em grandes lavouras, né? Com mão de obra escrava e voltada para o mercado externo, o mercado europeu. No período do Império, do Segundo Império, nós vamos ter aí agora o surgimento de um novo produto, né, a ser cultivado no Brasil, que é o café. Por isso nós vamos falar sobre o Império do Café. Nós vamos ver aqui que as primeiras mudas do café, elas chegaram ainda no Brasil por volta ali no final do século XVIII, 1700, quase 1800. E ao longo dos primeiros anos, o café ele apenas foi cultivado no Brasil nas residências, nas casas das pessoas, né? Nos arredores da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país. Aí esse cultivo ele começa a ir expandindo ali em volta das residências, mas servia apenas ao consumo familiar, né? Não era uma coisa voltada para o comércio, apenas para o consumo familiar. Só que com o tempo o cultivo ele foi sendo ampliado, né? Principalmente pelo aumento do consumo do produto em outros países. E aí os brasileiros começaram a perceber que ali havia a possibilidade de um grande produto, né, para exportação. E aí as primeiras plantações em grande escala, já voltadas para exportação, né, em fazendas, elas ocorreram ali próximo à cidade do Rio de Janeiro, na chamada Baixada Fluminense, né, que depois vai acabar se expandindo para a região da Mata Mineira e para o Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, que é o que nós vemos aqui nesse mapa, né. Primeiramente, até por volta de 1850, o cultivo do café estava restrito a essa região, depois ele vai sendo expandido para a região da Mata Mineira e para o Vale do Paraíba, também Fluminense e Paulista, nessa região aqui, né. A proximidade dessa região, né, dessas primeiras fazendas produtoras aqui com a capital, né, com Rio de Janeiro, tinha portos, isso foi importante porque, primeiro, para obtenção de créditos, né, dinheiro para investimento na lavoura cafeeira. E depois também a questão do escoamento da produção de café. Né? O fazendeiro ele conseguia crédito, expandia a plantação nas suas fazendas, mas depois disso ele queria vender esse café, né? E vender fora do país, em outros lugares onde o café começava a ser muito valorizado, dava muito dinheiro. E para escoar essa produção,
vender essa produção para o exterior. Essa proximidade com o porto da cidade do Rio de Janeiro facilitava essas transações. E aí isso faz o café expandir rapidamente naquela região. No início da plantação, outras coisas também foram importantes, como as condições naturais da região, né? Que tinha chuvas constantes, né? Regularidades de chuva, né? Não era aquele período que chovia, depois demorava de chover. É uma região que chove em todas as épocas do ano. No caso aqui, para a gente, por exemplo, a gente tem uma irregularidade de chuva. Alguns períodos do ano chove, outros períodos não. Lá na região sudeste do país, principalmente nessas regiões ali de São Paulo, Rio de Janeiro, há uma regularidade de chuva ao longo do ano, né? Sempre ao longo do ano tem chuvas em todos os meses. Em alguns períodos mais, outros menos, mas sempre chove ao longo de todo o ano. E também a questão de solos férteis, né? O solo ali era muito fértil e isso contribuiu para a expansão da cafeicultura nessa região. No início da década de 1830, o café ele acaba ultrapassando a questão do açúcar, superando a exportação do açúcar. E o Brasil acaba se tornando o principal produtor, né, de café. O café se torna, o principal produto de exportação do Brasil. Era isso que eu queria dizer. E supera o café, tendo os Estados Unidos e a Europa como os maiores compradores do café brasileiro. E até por volta de 1830, até por volta de 1870, essa região que eu mostrei para vocês no mapa, né, o Vale do Paraíba, ele era o maior produtor nacional de café. Nessa região, a produção cafeeira ela foi organizada da mesma forma que tinha sido organizada a agricultura canavieira no Nordeste, né? Era feita com base em grandes propriedades monocultoras, ou seja, em propriedades que tinham apenas um produto. No caso do Nordeste era a cana-de-açúcar, nessa região do Vale do Paraíba o café. É uma grande propriedade que produzia apenas café, com base no trabalho escravo e na produção destinada para o mercado externo, ou seja, a produção ela era voltada para a exportação e não para o consumo interno aqui no país. A partir daquela década, de 1870, a produção cafeeira do Vale do Paraíba ela começa a entrar em declínio, começa a perder a sua predominância política, porque a gente vai ver aqui mais para frente. Essa produção ela tinha a região do Vale do Paraíba, o solo ele esgotava rapidamente por conta da forma como era derrubada a mata, queimada. Isso provocava rapidamente o esgotamento do solo ficava pobre rapidamente, o café não produzia mais como produzia nos primeiros anos. Depois tinha a questão das dificuldades geográficas. A região do Paraíba ela é localizada entre duas grandes serras, então é plantada só no vale, ali entre essas serras, e não tinha áreas maiores para expandir essa produção. Então, essa produção ela começa meio que sair da região do Vale do Paraíba e se estende para a região do Oeste Paulista. Como eu disse, o que leva a essa migração, digamos assim, da produção da região do Vale do Paraíba para a região Oeste Paulista as limitações geográficas da região, né? Por estar localizada entre duas serras, dificultava a expansão do café, e também a questão do solo, que se tornava pobre, ali, fraco muito rapidamente. Porque não era também uma região de solo plano. Então, uma vez feita a derrubada da mata e a plantação do café, quando havia chuvas fortes acabava o solo sendo retirado do solo, as enxurradas retiravam do solo muitos nutrientes, né, que fazia com que o solo ficasse pobre muito rapidamente. Enquanto isso, no Oeste Paulista, começava a surgir como uma grande região
produtora de café, a grande região brasileira produtora de café, no caso o Oeste Paulista. Aí essa nova região, quando chega em 1880, no final da década de 1880, ela já ocupa o posto de principal produtora de café no Brasil. E aí lá as condições naturais vão favorecer isso. Né? Era um solo muito bom, aquele solo preto, né? De terras roxas, de origem vulcânica e que era bastante fértil. Isso permitia que os cafezais produzissem durante muito mais tempo, produzissem mais café e por muito mais tempo, sem precisar estar renovando ali as plantações. Além disso, a grande quantidade de terras pouco exploradas e o terreno com inclinações suaves, o que também evitava a drenagem ali com as chuvas dos nutrientes da terra. Isso fazia com que a expansão do café naquela região se desse de forma mais tranquila, né? Ele sabendo que investiria no local que aquele investimento continuaria durante muito mais tempo dando retorno. Outra razão para o sucesso do cultivo do café no Oeste Paulista foi a chegada, né, a imigração em massa de italianos a partir de 1886, subvencionada pela província paulista, ou seja, a província paulista, a província de São Paulo, que é o equivalente a dizer o estado de São Paulo, né, naquela época chamava de província. O governo da província ele subvencionava, ou seja, ele pagava para a viagem, né, a vinda desses italianos para aquela região. E aí, só que eles não era tudo que era flores, né? Não, nem tudo era. Até aqui falando só das vantagens, né? Mas apesar dessas vantagens, a expansão nessa região do Oeste Paulista ela tinha uma dificuldade, que era o seguinte: quanto mais ia se plantando café nas regiões mais distantes do litoral, se tornava mais caro e mais difícil o transporte desse café para os portos, né? E a escoação do produto para o exterior, né? Para a exportação, que era o objetivo dessas plantações. Então, por quê? Esse transporte ele era feito com tropas de muares, ou seja, mulas e burros, né? Ou por carros de bois. Imagina ir lá do centro lá da província paulista, onde hoje é o estado de São Paulo. Você pegar lá um carro de boi cheio de café para levar lá para o litoral de São Paulo, em Santos, para mandar esse café para a Europa, por exemplo. Quantos dias ia demorar essa viagem? Sendo que levava pouco café, né? Um carro de boi, nós sabemos o tanto de café que levaria. Dá para ter ideia. Então isso encarecia o produto e acabava prejudicando as exportações. Aí esse problema ele foi resolvido com a construção das estradas de ferro no Brasil, né? Então, inicialmente foram construídas próximas ali das áreas que já eram cultivadas, né? As fazendas de café, isso para garantir o escoamento da produção. Mas na medida que foram surgindo essas estradas de ferro, houve também houve ali uma ampliação dessas estradas para áreas que estavam sendo abertas, né? Então foi sendo ampliada as estradas de ferros no Império. Então, e com a ampliação dessas ferrovias, fez com que o setor cafeeiro crescesse em importantes municípios do interior, tanto do estado de São Paulo quanto do Paraná e de Minas Gerais, né? O interior desses três estados acabaram sendo beneficiados com a expansão das estradas de ferro. Aí nós temos aqui a curiosidade, né, a expansão ferroviária e urbana desse período. Uma coisa leva a outra, né, na medida que vai expandindo o setor ferroviário, também nessas regiões vão surgindo os centros urbanos. A primeira ferrovia inaugurada no Brasil foi na província do Rio de Janeiro, isso lá em 1854, que era a ferrovia que ligava o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à cidade de Fragoso, né, que era uma cidade próxima a Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, que é a chamada Estrada de Ferro Petrópolis. Ela atendia às necessidades daquela região que nós falamos lá no início, né, do Vale do Paraíba, que era a região produtora de café, lá naquela época que ela dominava
a plantação de café nessa região. Nós vimos que a região do Vale do Paraíba, ela dominou a exportação de café no Brasil entre os anos de 1830 a 1870. Na província paulista, tinha a dificuldade para chegar ao Porto de Santos por conta da Serra do Mar. Né? Quem já foi a Santos, Praia Grande, aquela região, passou por essa serra, uma serra muito alta. Essa dificuldade ela foi vencida com a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Né? Mas além da estrada de ferro Santos-Jundiaí, também em São Paulo, nesse período, foi construída na província paulista outras estradas, como a Mogiana, a estrada de ferro de Ituana e a de Sorocaba. No período imperial, foram construídos mais de 10 mil quilômetros de estradas de ferro no Brasil. Aí aqui fala sobre quem é que investia, né? Geralmente os cafeicultores, né? Que eram os capitalistas que investiam em bancos, em casas de exportação e infraestrutura necessária para o desenvolvimento da economia cafeeira, como transporte e energia. O capital vinha dessa galera. Mas também é bom lembrar que o Brasil, nesse período, ele acaba não sendo só café. Né? Surgia aí no Brasil outros produtos que eram cultivados. Né? Durante muito tempo o Brasil ele tinha ali foi baseada na questão do açúcar, lá no Nordeste brasileiro. Depois a gente migra para o café, que se tornou o principal, mas não era o único. Né? Então é o que temos aqui. Ao longo do século XIX, o café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, mas não era o único. A gente ainda continuou produzindo o açúcar, né, que era produzido no Nordeste e que ainda ocupava um importante lugar nas exportações brasileiras. Né? Mas aí ele perde o primeiro lugar nas exportações por conta da concorrência de açúcares produzidos nas Antilhas e na Ásia, né? E também o açúcar de beterraba que era produzido no continente europeu. Isso porque, ao longo de muito tempo, o açúcar brasileiro foi produzido, como eu falei antes, em grandes fazendas no Nordeste brasileiro, com base na mão de obra escrava, sem grandes investimentos, né, em melhora na produção. Então aí houve a questão de um atraso técnico na produção brasileira de açúcar. E isso fazia com que a qualidade do açúcar brasileiro não tivesse uma evolução ao longo do tempo. E aí isso fez com que, ao longo dos anos, o surgimento de outros açúcares, de outras regiões, criasse dificuldade para o açúcar produzido no Brasil competir no mercado externo. A partir de 1875, né, com o declínio do poder de competição do açúcar brasileiro no mercado externo, o governo imperial ele tentou uma parceria com os produtores de açúcar, buscando modernizar a produção, né, com incentivo à instalação de máquinas e de outras tecnologias na fabricação do açúcar. Assim surgiram os engenhos centrais, né, que eram lugares que receberia, né, a cana-de-açúcar para cuidar apenas da etapa industrial. Porque quando a gente fala de engenho lá atrás, no período colonial, a gente está falando de uma estrutura completa, né, que envolvia a fazenda, muitas terras, a plantação da cana-de-açúcar e todo o processo de fabricação do açúcar na fazenda. Nesse momento que o governo imperial ele quer uma modernização da produção do açúcar brasileiro, ele busca criar engenhos, chamados engenhos centrais, num lugar que não tinha fazenda ali, plantação de açúcar, para produzir naquele engenho só. É um lugar onde ia receber a cana-de-açúcar de várias fazendas e ali fazer uma industrialização do açúcar. A iniciativa ela vai esbarrar na falta de capitais, ou seja, isso precisava de muito dinheiro, e no atraso da entrega de matéria-prima, porque não era fácil carregar a cana-de-açúcar de uma fazenda para um lugar longe para ser industrializado. E além de tudo, na questão da escassez de mão de obra, porque nesse período a gente tinha
o fim do tráfico de escravos, o tráfico negreiro, né, a diminuição da mão de obra, e era o período em que o Brasil estava na transição entre a mão de obra escrava e a mão de obra para o uso da mão de obra de imigrantes, como nós vimos um pouco mais atrás. O estado de São Paulo pagava para italianos que quisessem vir trabalhar nas grandes lavouras cafeeiras no Brasil. Mas, além do açúcar, nós temos também o algodão, que foi um importante produto nesse período, que era produzido em Minas Gerais, Goiás, Bahia, Maranhão e no Pará, né? Primeiro porque era uma lavoura que não requeria grandes investimentos. O algodão ele era fácil de ser cultivado, por isso ele não precisava de muito dinheiro para investir nessa lavoura. E a produção ela tinha mercado, né, consumidor. No caso, ela alimentava o mercado externo, né, que principalmente a indústria têxtil britânica, né, que o algodão era a matéria-prima. Mas quando chega no início do século XIX, o produto ele começa a perder espaço para o algodão produzido nos estados do sul dos Estados Unidos, né? Vai ter aí uma melhora apenas durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, que as exportações brasileiras voltam a crescer, mas é só durante a guerra depois os Estados Unidos voltam a produzir algodão, e o espaço do algodão brasileiro é diminuído novamente. Mas também, além do açúcar e do algodão, nós temos também a produção de borracha, que se deu na região amazônica, né, que é a matéria-prima da produção da borracha, o látex extraído das serigueiras, né? Foi muito importante, né, a produção da borracha para o desenvolvimento da região amazônica, né? Entre ali os séculos 19 e 20, a exploração da borracha gerou muita riqueza para os empresários serigalistas e impulsionou o crescimento econômico e demográfico na região amazônica, né? Principalmente, né, a questão demográfica, com a migração de nordestinos que fugiam da seca, de uma grande seca na década de 1870, né, saíam do Nordeste, região Maranhão, Paraíba, Pernambuco, e indo para a região da Amazônia trabalhar na extração da borracha. A borracha ela era enviada para os Estados Unidos e para a Europa no momento em que havia uma grande procura por conta da nascente indústria automobilística, ou seja, ali estava começando a surgir os carros que utilizavam muito a borracha. Então é isso, pessoal. Termine de responder a atividade que eu vou colocar aí abaixo do vídeo, e na próxima aula faremos a correção e marcaremos uma avaliação sobre esse conteúdo até aqui, certo? Até a próxima aula.